Graças a Deus, irmãos, olha aqui mais uma terça-feira de volta e nós vamos trazer um assunto importantíssimo aqui. Vamos falar sobre a transfiguração. Vocês já leram sobre a transfiguração? Então, queridos, vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 9 e os versículos de 2 ao 8. Vamos dizer que a palavra de Deus diz assim, olha, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os à parte a um alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as podia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, por estarmos aqui e façamos 3 tendas. Olha para aí. Uma será sua, outra para Moisés e a outra para Elias, pois não sabia o que dizer, pois eles estavam aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e deu uma voz, dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Eita, irmão, lição tremenda, né? Vamos aprender aqui lição tremenda. Estamos aqui com o guia do estudo. E vamos falar, irmãos, exatamente nessa terça-feira, né, de agora, amanhã, dia 6, vamos falar sobre um assunto de espiritualidade. Aqui Marcos vai narrar 3 tipos de espiritualidade, entendeu, irmãos? E é um assunto interessante, porque muita gente se acha, né, espiritual. O que é ser espiritual? Muita gente, irmão, acha que espiritual é entrar no êxtase, sabe? Não, Pai, Senhor, a graça de Deus. Oh, irmão, que bênção. Tonalidade de voz, irmão, nunca foi espiritualidade. Muitas vezes é sinônimo de cinismo, né, e de falsidade. Aí Marcos traz aqui, olha, a lição tremenda. Ele pega o capítulo 8, vai falar da cruz. Quem quiser seguir tem que tomar a sua cruz. E neste versículo agora aqui, ele vai falar da glória de Deus. A gente chegar lá no páramo da glória. E ele vai dizer assim, olha, nesse ponto existem 3 tipos de espiritualidade. Ok? Primeira coisa, a gente vai perceber que, na verdade, o homem ele é um ser confuso espiritualmente. Né? Quantas coisas erradas nós vemos com pessoas realmente que são confusos, achando que a espiritualidade é daquela forma. Mas há 2 tipos, meus irmãos, na verdade, de religião no mundo. São a religião, a revelada e a criada pelo homem. Então, a criada pelo homem, então é complicado. E percebemos aqui, na verdade, que o cristianismo, vamos dizer assim, a verdadeira religião, então o cristianismo é a revelação que o próprio Deus faz de si mesmo e de seu plano redentor. Aí sim. Vamos ver essa religião revelada. Aí sim, quando nós vamos ver essa religião revelada, aí a gente vai ver que a espiritualidade, começamos ali a espiritualidade do monte, tá certo? Então é um êxtase sem entendimento. Por quê? Porque a gente percebe aqui que Jesus, na verdade, ele pega Pedro, Tiago, né, e João e o levou à parte para um monte alto. E ali foi que Jesus fez? Se transfigurou-se diante deles. E nesse momento, queridos, ele não teve entendimento daquilo que Jesus queria fazer naquele momento de êxtase. Aí o que é que acontece? Acontece que nós vamos ver aqui
alguns pontos importantes com relação à espiritualidade. A mente dos discípulos estava confusa e o coração fechado naquele momento. Veja só. Primeira espiritualidade, em primeiro lugar, os discípulos andam com Jesus, mas não conhecem a intimidade do Pai. Vocês já interessaram nisso? Está lá com Jesus, vendo milagres, vendo Jesus realizar a multiplicação dos pães, cura lá no Betsaidas, e tantos milagres que ele viu, mas isso era obscuro ainda na mente dele, na objetividade onde Jesus queria chegar, querido. Então, veja só, eles, na verdade, eles não conheciam a intimidade. Jesus subiu ao monte da transfiguração para orar. E naquele momento eles não entenderam a motivação de Jesus, que a motivação de Jesus era estar com o Pai. E naquele instante que acontecia, então eles não estavam presentes com Jesus. Fisicamente sim, mas no entendimento ausente. Ele não entendia. Enquanto Jesus estava ali, eles não tinham aquela sede de orar. Sabe por quê, querido? Porque Jesus, na verdade, ele tem todo o seu ministério, então ele foi regado de intensa e perseverante oração. Enquanto isso, os discípulos estavam lá, não entendiam. Olha a mente obscura aí. Você tem orado? Essa é a nossa falha. Precisamos orar em nome do Senhor Jesus. Então, veja só, segundo lugar, os discípulos estão diante da manifestação da glória de Deus. Então, em vez de orar, eles dormem. Estava lá dormindo. Olha para aqui, irmãos. Então, Jesus vai lá, é transfigurado, porque, na verdade, ele orou. Ele estava com íntima intensidade, intimidade com o Pai. Então, precisamos, na verdade, de oração. Os discípulos não oraram e, por isso, foram apenas espectadores. Estavam lá vendo a cena e ficaram aterrados, quer dizer, admirados, sem ação, sem saber o que fazer, o que seria aquilo, porque não estava na dimensão da oração com Jesus. Então, querido, nós precisamos orar em vez de estar só olhando espetáculos bonitos. Em terceiro lugar, os discípulos experimentam a êxtase, mas não têm discernimento espiritual. O que está acontecendo ali? O que Jesus queria dizer com aquilo? Então, os discípulos contemplaram 4 fatos milagrosos: a transfiguração do rosto de Jesus, a aparição em glória de Moisés e Elias, e a nuvem luminosa que os envolveu, e a voz do céu que trovejava com os seus ouvidos. Tudo isso eles ouviram, não é, irmãos? Mas, na verdade, eles não tiveram o discernimento daquilo que Jesus queria mostrar para eles. Olha, irmãos, são lições magníficas, lições realmente preciosas para nós, nessa terça-feira, trazer para os irmãos. Ok? Vamos ficar por aqui, vamos deixar no ar, e amanhã nós vamos ali dar essa explicação magnífica com os irmãos. Esse estudo aqui, irmão, mais uma vez, com certeza absoluta, esse estudo era para a honra e glória do Senhor Jesus. Ok? Posso contar com você? Amanhã, PG mais próximo da tua residência, procura lá. Participa conosco, vamos crescer juntos espiritualmente, vamos discernir as coisas de Deus, que elas se discernem, irmãos, espiritual. Materialmente a gente não entende. A mente incrédula não vamos entender, mas quando nós vamos procurar pelo Espírito Santo de Deus, aí assim, as coisas de Deus vão ser esclarecidas para cada um de nós. Amém? Conto com você sem falta nessa terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.